Imagine que em algum lugar nas profundezas da história exista uma misteriosa linhagem divina negra, cuidadosamente apagada das páginas sagradas da Bíblia. Que verdades ocultas repousam entre as linhas das Escrituras Sagradas? Quantas histórias foram intencionalmente silenciadas para nos esconder a grandeza e o legado espiritual de um povo que talvez carregasse a própria essência da divindade? A descoberta desse mistério tem o poder de mudar para sempre a nossa percepção da história bíblica. Suponhamos que as narrativas bíblicas conhecidas sejam apenas uma pequena parte de um iceberg espiritual, cuidadosamente selecionadas e apresentadas a nós, enquanto capítulos inteiros foram impiedosamente arrancados, distorcidos ou entregues ao esquecimento pelo tempo. Por que as histórias de heróis negros na Bíblia são tão raramente mencionadas nos sermões? Não haveria algo por trás disso que alguém desesperadamente não quer que saibamos? Seria possível que exista uma força poderosa capaz de abalar os próprios alicerces de nossa fé, identidade e verdade divina, caso ela seja revelada. Talvez no fundo já sentíamos que algo estava faltando. Como se a história bíblica que nos foi contada estivesse incompleta, como se houvesse enormes lacunas nela. E se personagens negros, povos e reinos africanos, dotados de imenso poder espiritual, estiverem presentes nas páginas da Bíblia, mas foram enterrados sob uma espessa camada de censura e manipulação que perdurou por séculos? Porque quase nada sabemos sobre a rainha de Sabá, sobre a influência dos povos da Etiópia e do Egito, ou mesmo sobre personagens bíblicos que possuíam traços e raízes africanas. Não teria sido apagada uma linhagem inteira de reis, profetas e guerreiros que moldaram a fé para esconder algo muito maior. Prepare-se, pois hoje mergulharemos em um dos mais ocultos e inquietantes mistérios da história sagrada. Trata-se de uma linhagem que atravessa gerações, ligada a reinos poderosos, mistérios espirituais e profecias esquecidas. Uma linhagem que a Bíblia apenas menciona de passagem, mas que poucos ousam desvendar. Não é apenas uma história, é uma revelação capaz de transformar nossa compreensão da presença de Deus na humanidade. Pense nisto. Por que o continente africano, tão frequentemente mencionado nos anais antigos, é retratado apenas como um cenário secundário? Não teriam sido os verdadeiros herdeiros da promessa divina intencionalmente ocultados para que nunca pudéssemos descobrir nossa própria origem espiritual? E se a verdade sobre essa linhagem estiver escondida em livros considerados apócrifos, em textos antigos que a Igreja preferiu não incluir na Bíblia canônica? Será que nunca nos perguntamos o que eles tanto temem que possa ser descoberto? Não se trata de meras especulações, mas de evidências históricas, passagens bíblicas e descobertas arqueológicas que apontam para uma conexão espiritual e sanguínea com algo muito maior do que nós mesmos. A cor da pele, a origem étnica e a identidade cultural foram apagadas ou intencionalmente distorcidas ao longo dos séculos. Mas a verdade sempre busca vir à tona. E quando ela finalmente emerge, é capaz de acender a chama da identidade, da fé e da libertação. À medida que desvendarmos esse mistério, perguntemo-nos por que essa informação não ressoa nos púlpitos das igrejas? Por que ninguém fala abertamente sobre isso? Talvez a resposta resida na própria força dessa revelação. Quando percebemos quem somos e de onde viemos, despertamos para uma compreensão que ninguém pode nos tirar, a consciência de nossa origem divina. Este é um convite para abrir os olhos e investigar a presença africana na Bíblia, as linhagens esquecidas, os personagens ocultos e as passagens que, se lidas com atenção, revelam um mistério ancestral capaz de abalar tudo o que antes acreditávamos. Não se apresse em fechar esta página, pois o que se seguirá pode ser exatamente o que sempre procuramos. Estamos prontos para conhecer a verdade oculta por séculos. A questão da linhagem divina negra é um dos temas mais intrigantes e ao mesmo tempo silenciados na história espiritual da humanidade. Não se trata apenas da cor da pele, mas de um profundo legado espiritual de descendentes de reis, sacerdotes e profetas que, segundo análises históricas e teológicas, carregavam em si a presença divina. Surpreendentemente, essa linhagem, com raízes nos tempos bíblicos, foi submetida a distorções, silenciamento e até mesmo
Apagamento da memória ao longo dos séculos. Por que então esse tema permanece nas sombras? Por que ele gera tanta controvérsia e é tão raramente discutido em igrejas ou em estudos bíblicos? Muitos pesquisadores acreditam que a ignorância da presença africana e das raízes negras nas escrituras sagradas está ligada a interesses históricos e culturais, distantes do verdadeiro espírito do Evangelho. Só podemos imaginar quantas passagens bíblicas foram seletivamente traduzidas, quantas histórias foram cortadas ou omitidas para diminuir o papel dessas figuras. Ao longo dos séculos, houve tentativas deliberadas de adaptar a narrativa bíblica aos interesses das culturas dominantes, apagando a contribuição de povos e indivíduos que desempenharam um papel espiritual e histórico significativo. É por isso que o tema da linhagem divina negra permanece tão controverso e oculto do público em geral. Um estudo atento da Bíblia revela menções a Etiópia, Egito e Núbia, territórios africanos onde ocorreram eventos espirituais significativos. Não parece estranho que esses lugares sejam mencionados, mas seu papel na história bíblica quase nunca é profundamente investigado. Lembremo-nos da rainha de Sabá, que visitou o rei Salomão com presentes, sabedoria e perguntas que desafiaram seu conhecimento. Lembremo-nos de Moisés, criado no Egito, uma das maiores potências da época. Lembremo-nos dos profetas que interagiram com esses povos. Seriam todas essas conexões meras coincidências, ou há algo mais profundo, oculto de nós, por trás delas? Segundo algumas tradições e textos antigos, a linhagem divina negra poderia ser composta por descendentes de personagens que desempenharam um papel crucial na formação do povo escolhido, mas que não receberam o devido reconhecimento devido a preconceitos e distorções de fatos históricos. Isso significa que existe um legado espiritual africano, intimamente ligado às promessas divinas, que pode mudar radicalmente nossa compreensão da história bíblica. É por isso que este tema toca emoções profundas, crenças e até mesmo nossa autoperceção diante de Deus. É inegável que a África sempre foi associada à riqueza, espiritualidade e sabedoria. Muitos se acostumaram a ver a Bíblia como uma história criada exclusivamente pelo povo judeu, esquecendo-se da influência das culturas circundantes na narrativa e até mesmo nas profecias. Isso foi feito intencionalmente para ocultar a importância da identidade negra na história espiritual. Essa pergunta causa desconforto, e talvez seja por isso que poucos estão dispostos a procurar uma resposta. Na busca por verdades perdidas, frequentemente nos deparamos com histórias reescritas e fatos ocultos, e um desses fatos diz respeito a uma possível linhagem africana nas escrituras sagradas. Ao mergulhar nas profundezas da pesquisa, são encontrados indícios e fragmentos que apontam para uma forte conexão entre os povos africanos e os eventos bíblicos. Tomemos, por exemplo, o conhecido episódio em que Jesus e sua família fugiram para o Egito. Não surge a pergunta lógica: como eles poderiam ter se misturado à população local se sua aparência fosse drasticamente diferente? Essa questão é apenas a ponta do iceberg na discussão sobre o apagamento artificial de uma linhagem divina negra. É bastante razoável questionar se essas afirmações têm fundamento porque não se tornam objeto de discussão aberta. A resposta reside no poder colossal do conhecimento. A compreensão das próprias raízes espirituais liberta o indivíduo das amarras da mentira e das concepções preconceituosas, o que, sem dúvida, não agrada àqueles que buscam manter a verdade nas sombras. Não se trata apenas de fatos históricos, mas de autoidentificação e fé. A descoberta dessa verdade é como um raio de luz que atravessa a escuridão, e muitos se assustam com o que pode ser revelado por essa luz. O objetivo é incitar ao despertar, à busca por respostas e ao pensamento crítico. O autor não reivindica ser o detentor da verdade absoluta, mas apenas propõe um olhar sobre fatos, evidências históricas e reflexões capazes de subverter concepções estabelecidas. Se a ideia de uma linhagem divina negra ressoa na alma do leitor, vale a pena continuar essa jornada para aprofundar-se nas raízes dessa história, compreender as razões de seu ocultamento e encontrar os fragmentos preservados de um antigo mistério.
Desde o início da história humana, a África desempenhou um papel crucial nas narrativas espirituais, históricas e culturais. Um estudo atento da Bíblia mostra que muitos eventos significativos ocorreram em solo africano ou estavam intimamente ligados a pessoas de origem africana. Egito, Etiópia, Núbia e outras regiões da África não foram apenas um pano de fundo, mas centros de sabedoria, espiritualidade e poder. Por que então tão pouca atenção é dada a esses aspectos? Porque é tão raro ouvir sermões, pesquisas ou ver livros que destacam a influência africana na formação da história bíblica? A Etiópia, Cuxi, é mencionada repetidamente na Bíblia no contexto de grandeza, riqueza e espiritualidade. É impossível ignorar o fato de que a Etiópia se apresenta como uma terra de reis poderosos e de uma cultura antiga que se estendia muito além de suas fronteiras. Como exemplo, podemos citar a história do eunuco etíope de Atos dos Apóstolos, que aceitou o Evangelho de Filipe e se tornou um dos primeiros cristãos, levando essa fé para sua terra natal. Esse episódio, por si só, atesta a importância da presença africana na formação do cristianismo. Outra figura proeminente é a Rainha de Sabá, uma mulher de origem africana que visitou o rei Salomão com presentes, perguntas e sabedoria. A Bíblia descreve esse encontro como um evento repleto de intercâmbio cultural e espiritual. Sabá, segundo dados históricos e tradições, localizava-se no território dos atuais Etiópia e Iêmen e era conhecida como um reino de poder, conhecimento e riqueza. Porque então essa história fascinante tão raramente é objeto de estudo aprofundado? Talvez porque seja um dos muitos testemunhos de que uma linhagem negra sempre esteve presente em momentos cruciais da história bíblica. Nas profundezas dos textos sagrados da Bíblia, esconde-se uma surpreendente conexão com a África, um continente cuja influência é frequentemente subestimada nas narrativas de fé. Ao olharmos atentamente para as páginas da história, descobrimos que as raízes das tradições judaica e cristã se estendem ao solo africano, permeando sua cultura, história e espiritualidade. Nos primeiros capítulos da Bíblia vemos Abraão, o pai da fé, peregrinar por terras que faziam fronteira com o Egito e José ascender à posição de governante em uma poderosa nação africana. Judeus e Egito estão inextricavelmente entrelaçados, mas essa conexão frequentemente permanece nas sombras. Moisés, educado na corte egípcia, recebeu sua formação como um príncipe africano, absorvendo conhecimentos avançados nas escolas e templos da cultura antiga. A sabedoria por ele adquirida tornou-se a base para sua missão de libertar o povo de Israel, e essa sabedoria estava intrinsecamente ligada à riqueza intelectual e espiritual do Egito. Ao examinarmos a vida de reis e profetas, notamos indícios de sua conexão com tribos africanas. As rotas comerciais da antiguidade conectavam a África e o Oriente Médio, promovendo o intercâmbio cultural e a miscigenação de povos. Casamentos como os que Salomão contraiu com mulheres de diversas nações, incluindo africanas de pele escura, atestam que sangue africano também corria nas veias da realeza de Israel. Entre os personagens menos conhecidos da Bíblia destaca-se Simão Cireneu, um homem de Cirene, cidade no norte da África, atual Líbia, que ajudou Jesus a carregar a cruz até o Gólgota. Esse fato, aparentemente insignificante, é um poderoso lembrete da presença africana no momento mais crucial da história cristã. Seria uma coincidência ou há uma mensagem espiritual oculta nisso? A Sagrada Família, fugindo da perseguição de Herodes, encontrou refúgio no Egito. Como poderiam ter-se perdido em um país estrangeiro se sua aparência não lhes permitisse se misturar com a população local? Isso nos leva a questionar até que ponto as representações tradicionais de Jesus correspondem à realidade histórica e geográfica da época. Não seria lógico supor que a aparência de Jesus estaria mais próxima dos povos do Oriente Médio e do norte da África? A presença africana na Bíblia não é apenas um contexto geográfico, é um papel fundamental. No entanto, ao longo dos séculos foram feitas tentativas de apagar ou diminuir a importância dessas raízes, criando uma narrativa unilateral. Essa distorção faz parte de um sistema que prefere silenciar certas histórias para construir uma visão eurocêntrica da fé.
Mas os vestígios permanecem, entre as linhas em textos antigos e relatos apócrifos que sobreviveram ao tempo. Ao analisarmos esses registros, compreendemos que o legado africano não é apenas uma hipótese, mas uma verdade que se manifesta através das camadas de manipulações históricas. É surpreendente perceber que essa conexão com a África sempre esteve diante de nossos olhos. No entanto, fomos ensinados a ver apenas um lado da história, enquanto o outro lado, o lado negro, o lado africano, era considerado sem importância ou simplesmente apagado. É como se parte do legado espiritual da humanidade tivesse sido intencionalmente escondida para que não percebêssemos a força dessa origem. Mas quando abrimos os olhos para isso, algo muda dentro de nós. Começamos a entender que Deus sempre se manifestou através de todos os povos, sem distinção de cor de pele ou cultura, e que a presença africana na Bíblia é uma prova dessa diversidade divina. Como mudaria nossa percepção da fé se todas as histórias nos textos sagrados fossem contadas com a mesma profundidade e atenção? Imagine se estudássemos a vida de monarcas africanos, a sabedoria de filósofos etíopes, as alianças entre Israel e povos negros. Isso não enriqueceria nossa compreensão da espiritualidade, tornando-a mais completa e verdadeira. Nossa identidade espiritual não se tornaria mais forte e profunda. Continuemos a explorar essas histórias e conexões esquecidas para revelar a verdade sobre uma linhagem que o tempo tentou apagar, mas que ainda vive nas escrituras sagradas e na memória espiritual da humanidade. Ao falar sobre a distorção da história, especialmente o papel dos negros na linhagem divina, abordamos um tema delicado, pois se trata de narrativas que foram moldadas ao longo dos séculos. A história bíblica como a conhecemos não foi criada de forma neutra. Ela foi submetida a traduções, alterações e uma seleção deliberada de livros para inclusão ou exclusão do cânon. Essas decisões não foram tomadas ao acaso, mas refletiam os interesses de grupos, impérios e instituições que buscavam controlar a fé e a autopercepção das pessoas. Como resultado, grande parte das informações sobre a presença africana nas linhagens reais e proféticas foi distorcida ou omitida. Nos primeiros séculos do cristianismo existiam textos considerados inspirados, mas que foram rejeitados por concílios religiosos e autoridades. Alguns deles ofereciam visões alternativas, relatos detalhados sobre povos africanos ou conexões espirituais que iam além das concepções aceitas. Esses livros foram declarados apócrifos, mas isso não significa que não contenham verdade. Pelo contrário, muitos deles revelam camadas profundas da história que hoje estão esquecidas. Por exemplo, porque o livro de Enoque, que fala de mistérios celestiais e figuras africanas, foi excluído da Bíblia tradicional. Na Idade Média, a Igreja desempenhou um papel crucial na preservação e manipulação dos textos sagrados. O conhecimento estava acessível a poucos e a maioria das pessoas não tinha acesso às Escrituras. As crenças eram moldadas pelo que o clero decidia contar. Nesse período, muitos detalhes culturais e étnicos foram apagados ou reinterpretados para se adequarem aos padrões estabelecidos. A cor da pele, por exemplo, raramente era mencionada, mesmo quando historicamente relevante. Porquê? Não queriam que as pessoas soubessem que importantes personagens bíblicos tinham raízes africanas. Um exemplo disso é a mudança na imagem de Jesus ao longo dos séculos. Em pinturas medievais e renascentistas, ele era retratado com traços europeus, pele clara, olhos azuis e cabelos castanhos. Mas será que um homem nascido na Galileia, em uma região próxima ao Egito e a outros povos africanos, poderia ter tais características? Essa alteração da imagem serviu para criar uma representação de poder e divindade que atendia aos interesses das classes dominantes. Será que a verdadeira imagem de Jesus não estaria mais próxima dos traços semíticos e africanos? Imaginemos. Outra questão que desperta genuíno interesse é o silenciamento intencional ou até mesmo a supressão de informações históricas e árvores genealógicas que conectam diretamente os povos africanos ao povo escolhido de Deus. Tribos e civilizações como os cutitas e etíopes, que desempenharam papéis significativos em eventos bíblicos, são frequentemente mencionadas de passagem sem a devida atenção à sua influência.
Existem hipóteses que afirmam que a verdadeira linhagem do rei Davi e até mesmo a origem do sábio Salomão tinham raízes profundas em reinos africanos, o que sem dúvida traz uma nova perspectiva para a história. No entanto, essas informações, via de regra, não recebem ampla divulgação e raramente se tornam objeto de debates acalorados. Porque então essa parte da história não é revelada com a mesma convicção e entusiasmo que outras? Não residiria a razão no fato de que tal revelação poderia mudar radicalmente nossa percepção do plano divino e da identidade espiritual de povos inteiros? Não se pode subestimar a influência das traduções das Sagradas Escrituras. Cada tradução da Bíblia para um novo idioma foi inevitavelmente acompanhada de interpretações, adaptações de termos e até mesmo a exclusão de fragmentos que pareciam complexos para a compreensão do público em geral da época. Algumas palavras e expressões que poderiam indicar características culturais ou étnicas foram substituídas por termos mais gerais e neutros. Como se, com o passar do tempo, as camadas mais profundas e valiosas da história fossem gradualmente apagadas, deixando apenas a versão que era aceitável para aqueles que detinham o poder e a influência. Nesse sentido, surge a pergunta lógica: a quem interessava essa remoção intencional de informações? Se a hipótese da existência de uma linhagem divina negra tem fundamento, por que seu ocultamento foi tão crucial? O reconhecimento dessa verdade histórica mudaria nossa percepção da espiritualidade e, em particular, de como nos vemos aos olhos de Deus. Talvez a resposta resida no medo que certos círculos sentem diante de uma verdade capaz de libertar milhões de pessoas de preconceitos e equívocos. A conscientização de nossa verdadeira origem espiritual pode ser comparada à restauração de uma identidade que foi perdida ou intencionalmente distorcida ao longo do tempo. É importante entender que não se trata apenas de eventos de um passado distante. Essas manipulações da história continuam a influenciar o mundo contemporâneo. A forma como as doutrinas religiosas são ensinadas, a percepção de certas culturas e até mesmo os símbolos que usamos em nossa vida diária, tudo isso tem suas raízes em uma versão truncada e distorcida da narrativa bíblica. No entanto, a situação está mudando gradualmente. Mais e mais pessoas começam a fazer perguntas, a demonstrar interesse em pontos de vista alternativos e a conduzir suas próprias pesquisas. No futuro, serão apresentadas evidências convincentes que revelam as histórias de reis, profetas e de povos africanos inteiros, que continuam a ressoar através dos séculos, apesar de todas as tentativas de apagá-los da memória da humanidade. Considerando as principais teorias sobre a distorção de fatos históricos, é hora de voltar nossa atenção para as evidências que permanecem ocultas do grande público. Uma análise cuidadosa revela claros indícios de uma linhagem divina negra presente nos textos bíblicos. Não se trata de afirmações infundadas ou especulações, mas de indicações e alusões específicas contidas nas próprias Escrituras Sagradas. Essas alusões tornam-se ainda mais evidentes e convincentes quando comparadas com pesquisas realizadas por teólogos, historiadores e autores de textos apócrifos. É como se alguém tivesse tentado por muito tempo destruir completamente essa verdade, mas sempre permaneceram vestígios e fragmentos que continuam a clamar por aqueles que estão dispostos a ouvi-los e vê-los. Uma das passagens mais intrigantes é o versículo do livro do profeta Jeremias, 13-23, que contém uma menção direta à cor da pele. Pode o etíope mudar a sua pele? Esta simples menção atesta que a presença de africanos na história bíblica era tão óbvia e inquestionável que não podia ser ignorada. Se a Bíblia não tivesse qualquer relação com os povos negros, porque essa comparação seria usada como algo tão evidente? No livro de Amós 9:7, há uma notável comparação onde o Senhor equipara os israelitas aos cutitas, como se dissesse: "Não sois para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes." Este fragmento serve como uma poderosa refutação para aqueles que tendem a ignorar a conexão das narrativas bíblicas com os povos africanos. Na verdade, Deus afirma que os cutitas, descendentes de Cush de pele escura, possuem não menos valor aos seus olhos do que o povo escolhido de Israel. Não podemos deixar de mencionar figuras tão marcantes como Moisés, cuja infância foi passada na corte dos faraós egípcios,
Deve-se lembrar que os antigos egípcios eram um povo de origem africana, caracterizado por sua pele morena, cultura riquíssima e notáveis conquistas na ciência e na esfera espiritual. Se Moisés, criado em seu meio, tivesse diferenças físicas marcantes, ele inevitavelmente seria considerado um estrangeiro. No entanto, ele se integrou com sucesso à sociedade egípcia, recebendo educação e treinamento militar dignos de um príncipe, o que atesta sua semelhança física com os egípcios. A história de José vendido como escravo e levado para o Egito também merece atenção. Com o tempo, José alcançou uma alta posição no país, e seus próprios irmãos, ao chegarem ao Egito, não o reconheceram. Surge a pergunta lógica: como isso seria possível se a aparência de José fosse drasticamente diferente da dos egípcios? Este episódio nos faz refletir sobre a origem e as características físicas dos personagens bíblicos. Além dos textos bíblicos, existem pesquisas de teólogos e historiadores que lançam luz sobre essa questão. Muitos deles indicam que a África não é apenas o berço da civilização humana, mas também ocupa um lugar importante nas Escrituras Sagradas, do livro de Gênesis ao Novo Testamento. O próprio destino de Jesus Cristo está ligado à terra africana. Fugindo da ira de Herodes, que ordenou o assassinato de bebês em Belém, Maria, José e o pequeno Jesus fugiram para o Egito, buscando refúgio em solo africano. Isso significa que eles encontraram um lugar seguro onde podiam se misturar com a população local sem chamar a atenção. Se a aparência da Sagrada Família fosse muito diferente da dos egípcios, sua fuga não teria passado despercebida. Ao nos voltarmos para os textos apócrifos, não incluídos no cânon bíblico oficial, podemos encontrar evidências adicionais que confirmam a linhagem africana. O livro de Enoque, por exemplo, contém antigas tradições sobre anjos caídos, povos sábios e linhagens escolhidas por Deus. Embora não haja indicações diretas de uma linhagem divina negra, as descrições geográficas e culturais apontam para regiões que hoje fazem parte da África e do Oriente Médio. O livro de Jasher oferece informações adicionais sobre patriarcas, lugares e povos, o que também fortalece a conexão com os territórios africanos. Não se pode subestimar a influência da Etiópia na história sagrada. A Bíblia menciona este reino repetidamente, sempre associando-o a poder e riqueza. No Salmo 68:31, há uma profecia sobre a conexão espiritual da Etiópia com Deus. Princípios virão do Egito. A Etiópia estenderá as suas mãos para Deus. Além disso, existe uma antiga tradição segundo a qual a Arca da Aliança esteve na Etiópia por algum tempo, sob a proteção dos reis etíopes, descendentes da rainha de Sabá e do rei Salomão. Essa história muda drasticamente nossa percepção do papel da África nos eventos bíblicos. Nos círculos teológicos existe a opinião sobre a presença de raízes africanas nos textos bíblicos. Os defensores desse ponto de vista enfatizam a diversidade cultural da Bíblia, afirmando que os textos sagrados não foram criados para enaltecer um povo ou raça específica, mas para demonstrar a multiplicidade das manifestações de Deus em diferentes culturas. Ignorar a presença africana na narrativa bíblica distorce a realidade histórica e representa uma tentativa de unificar a interpretação. Tal ocultação de informações causa desconforto, pois questiona a integridade da história aceita. Achados arqueológicos também confirmam essa conexão. Escavações perto do rio Nilo e em antigos reinos africanos revelaram inscrições, artefatos e símbolos intimamente entrelaçados com elementos bíblicos. Algumas descobertas contêm imagens de pessoas com traços africanos, ocupando importantes posições espirituais, como sacerdotes, governantes e líderes religiosos. Essas descobertas reforçam a ideia de que a linhagem divina africana não é apenas uma suposição, mas uma realidade que tentaram esconder. Surge a pergunta: por que essa informação é omitida nas igrejas e escolas bíblicas? Por que se prefere repetir as mesmas histórias, ignorando pesquisas que revelam aspectos fascinantes da fé? A razão reside no medo de quebrar tradições estabelecidas ou na falta de interesse em um estudo aprofundado da história. A investigação dessas conexões continuará, a fim de revelar páginas ocultas da história,
Personagens esquecidos e segredos capazes de mudar nossa compreensão da Bíblia e da espiritualidade. Aprofundando-nos na narrativa bíblica, deparamo-nos com personagens que desempenharam um papel fundamental na história da fé, mas que foram injustamente esquecidos ou mencionados de passagem. Entre eles, há figuras diretamente ligadas à linhagem africana, demonstrando a presença do continente africano nos planos divinos. Cada um desses personagens carrega não apenas uma história pessoal, mas também um simbolismo espiritual que precisa ser restaurado para a compreensão da grandeza da Bíblia. A Rainha de Sabá é sem dúvida uma das figuras mais proeminentes dessa linhagem. Essa poderosa governante africana, possuidora de riquezas incalculáveis, sabedoria e uma cultura desenvolvida, viajou a Jerusalém para se encontrar com Salomão, famoso por sua sabedoria. A Bíblia narra sua chegada com ricos presentes como ouro, pedras preciosas e especiarias. No entanto, sua sede de conhecimento é o que mais admira. A Rainha de Sabá buscava não apenas admirar o poder de Salomão, mas também conhecer sua sabedoria, fazer perguntas e compreender os mistérios divinos. Isso atesta que a África não era apenas uma fonte de riquezas materiais, mas também um centro de buscas espirituais e intelectuais. Nos textos sagrados, que formam a base do património espiritual da humanidade, não raro permanecem à sombra figuras cuja origem está ligada ao continente africano. Esses personagens, que deram uma contribuição significativa para os eventos bíblicos, são às vezes injustamente ignorados ou mencionados de passagem, como se fossem transeuntes acidentais à margem da história. Tomemos, por exemplo, a Rainha de Sabá, soberana de um reino rico e poderoso localizado no território da atual Etiópia e Iêmen. Sua visita ao rei Salomão, descrita na Bíblia, não é apenas uma visita diplomática, mas também um testemunho da busca por sabedoria e conhecimento espiritual. A Rainha de Sabá empreendeu uma longa jornada para pessoalmente constatar a sabedoria de Salomão e prestar homenagem à sua perspicácia. No entanto, com o tempo, este episódio foi romantizado ou diminuído, como se a Rainha de Sabá fosse apenas um episódio passageiro na vida de Salomão. Na realidade, ela é um símbolo vívido da força e da significância das raízes africanas na história da fé. Outro personagem notável frequentemente esquecido é Simão Ciraneu. Ele aparece em um dos momentos mais trágicos da vida de Jesus Cristo, no caminho para o Gólgota. Foi a Simão que coube a tarefa de carregar a cruz de Cristo, quando este, exausto e ensanguentado, perdia as forças. Cirene ficava no norte da África, o que sugere que Simão provavelmente era negro. Um africano foi destinado a compartilhar o fardo do sacrifício do Filho de Deus em um momento decisivo. Não é apenas um detalhe histórico, é uma profunda mensagem espiritual. Simão simboliza aqueles que são chamados a compartilhar a missão divina, mesmo que não compreendam completamente seu significado. Ele é a encarnação da coragem, do altruísmo e da participação no ato redentor de Cristo. Entre os heróis esquecidos da Bíblia, vale a pena mencionar Ebed-Meleque, o etíope que salvou a vida do profeta Jeremias. Quando Jeremias foi lançado em uma cisterna, condenado a uma morte agonizante, Ebed-Meleque, um estrangeiro africano, demonstrou coragem e intercedeu pelo homem de Deus, arriscando sua própria vida. É surpreendente que esse ato de bravura seja pouco conhecido, embora mereça ser uma das histórias mais celebradas de fidelidade e devoção. Porque esses personagens raramente estão no centro das atenções, não será porque eles testemunham a influência e a participação ativa dos povos africanos na providência divina, um fato que muitos preferem ignorar. A presença de africanos na Bíblia também está ligada à família de Moisés. Sua esposa Zípora era midianita e algumas teorias sugerem que ela poderia ter traços africanos, considerando a proximidade geográfica e cultural de seu povo com o norte da África. Em um dos episódios da Bíblia, Arão e Miriam criticam Moisés por sua esposa Cuxita, e Deus os pune severamente por isso. Este episódio enfatiza que o preconceito racial, profundamente enraizado na história da humanidade, não tem lugar no plano divino. Deus não faz distinção entre cor da pele ou cultura ao escolher seus eleitos. Não podemos esquecer o eunuco etíope mencionado no livro de Atos.
Ele era um alto funcionário da corte da rainha da Etiópia, Candace. Lendo o livro do profeta Isaías, ele encontrou Filipe, que, guiado pelo Espírito Santo, explicou-lhe as Escrituras. O eunuco etíope se converteu à fé e foi batizado, tornando-se um dos primeiros a levar as boas novas de Cristo para além de Jerusalém. Esta é uma prova inegável de que os povos africanos, desde o início, faziam parte do plano divino. Essas histórias não são apenas episódios isolados, mas fragmentos de um mosaico que testemunham que a presença africana na história bíblica não é apenas real, mas também de grande importância para a realização de grandes propósitos. Cada personagem esquecido carrega uma mensagem de fé, coragem, devoção e sabedoria. A rainha de Sabá simboliza a busca pelo conhecimento divino, Simão Cirneu. O valor do sacrifício compartilhado, Ebed-Melech, inspira com sua bravura, e o eunuco etíope nos lembra que o Evangelho se espalhou pelo mundo através de povos que muitos preferem ignorar. Existem personagens bíblicos cujas histórias permanecem na sombra, ao contrário dos amplamente conhecidos Davi, Pedro ou Paulo. As razões para tal silenciamento podem residir no fato de que essas figuras, como a rainha de Sabá ou Simão Cirneu, representam diversidade e desafiam concepções limitadas e aceitas. No entanto, se o leitor estiver pronto para uma nova perspectiva sobre a Bíblia, para uma compreensão mais profunda e para a descoberta de verdades ocultas, essas histórias podem se tornar a chave para a iluminação espiritual. Um estudo mais aprofundado dessas revelações pode lançar luz sobre nossa compreensão da espiritualidade e do propósito divino para a humanidade. Um olhar atento à história mostra que a linhagem africana na narrativa bíblica, apesar das tentativas de distorcê-la ou apagá-la, continua a exercer uma poderosa influência, ainda hoje. Surge a pergunta: por que esse conhecimento é especialmente importante agora? A resposta é que a compreensão de nossas raízes espirituais, a consciência da presença de personagens, histórias e culturas africanas na Bíblia permite restaurar uma identidade roubada. Essa identidade é capaz de transformar não apenas nossa autoperceção, mas também nossa conexão com Deus e com o mundo. Ignorar esse aspecto histórico continua a ter um profundo impacto nas culturas e religiões modernas. Por décadas, fomos ensinados a perceber a história bíblica de forma distorcida, moldada por interesses políticos e religiosos, na qual o papel dos povos não europeus era minimizado, como se o cristianismo tivesse uma origem exclusivamente ocidental. No entanto, isso está longe da verdade. A consciência desse fato abre as portas para uma compreensão mais completa do plano divino. Quando uma pessoa percebe que a espiritualidade bíblica surgiu em um contexto intimamente ligado ao continente africano, algo importante se desperta nela, como um chamado ao fortalecimento espiritual. É a restauração da verdadeira identidade. Quantas pessoas hoje se sentem desconectadas de Deus porque não se veem na narrativa que lhes é apresentada? Quantas vezes a imagem de Jesus apresentada em uma forma europeia gerou alienação psicológica e espiritual? Não se trata apenas da aparência externa, mas também do sentimento de pertencimento. Se a mensagem da Bíblia é universal porque certos povos foram sistematicamente excluídos dela, essa questão exige uma reflexão constante. É ela que impulsiona um novo movimento de pessoas que redescobrem suas raízes espirituais e culturais, encontrando nisso uma força que não pode ser apagada. O fortalecimento espiritual não reside na arrogância ou na superioridade, mas na consciência de seu valor diante de Deus. O conhecimento de que os povos africanos desempenharam um papel importante na história sagrada, que personagens negros foram usados por Deus para realizar seus planos, muda radicalmente nossa percepção de nossa própria história. Isso destrói mentiras e barreiras erguidas por séculos. Essa verdade liberta, e é por isso que ela encontra resistência, pois a consciência de sua origem impossibilita o engano por meio de narrativas distorcidas. A omissão do componente africano na história divina teve um profundo impacto nas instituições religiosas. Muitas igrejas em todo o mundo, talvez inadvertidamente, adotaram símbolos e interpretações que desviam os fiéis de uma compreensão mais completa do contexto bíblico.
Mas o que aconteceria se mostrássemos que o cristianismo surgiu em um ambiente multicultural, onde o continente africano desempenhou um papel fundamental? Isso pode fortalecer significativamente a conexão espiritual daqueles que se sentiram excluídos dessa história. É como quebrar correntes, retornar às raízes autênticas da fé, libertadas de distorções. As consequências dessa omissão permeiam também a cultura contemporânea. Ao não conhecer nossa verdadeira história, corremos o risco de aceitar falsas noções de nós mesmos que nos são impostas. Mas quando percebemos que nossos ancestrais estiveram na origem de grandes eventos bíblicos, nossa percepção do presente muda radicalmente. É como se um fardo caísse de nossos ombros e compreendemos que a grandeza espiritual sempre fez parte de nós, embora tenha sido deliberadamente ocultada. É essa sensação de força interior que transcende quaisquer definições externas, porque essa verdade está impressa em nossa alma, esperando ser reconhecida. Tudo isso tem uma relação direta com o dia de hoje, com nossa era de busca por identidade e uma conexão espiritual autêntica. As pessoas estão cansadas de respostas superficiais, elas anseiam por entender quem são, de onde vieram e qual o verdadeiro sentido de suas vidas. A descoberta desse capítulo esquecido da Bíblia oferece justamente isso: um senso de pertencimento, a confirmação de que não somos meros observadores da história, mas descendentes de uma grande herança espiritual. Imagine como sua fé se fortalecerá ao descobrir a poderosa presença africana na história bíblica. Se essa mensagem ressoa em sua alma, é um sinal importante, testemunhando um despertar para a verdade. Não se trata apenas de reinterpretar o passado. Essa conexão com as raízes africanas nos inspira a viver de forma mais consciente no presente. Ela mostra que não precisamos buscar confirmação em histórias alheias, pois já possuímos uma rica herança espiritual. Isso nos impulsiona a um estudo mais profundo, a uma busca por uma conexão mais íntima com Deus, a uma compreensão de que nossa espiritualidade é multifacetada, forte e antiga. Quando percebemos isso, começamos a viver com maior confiança, sabendo que não somos uma coincidência, mas parte de um plano que foi moldado ao longo de milénios. No que segue, exploraremos como essas evidências e histórias esquecidas influenciam nossa vida espiritual hoje e como podemos usar esse conhecimento para abrir os olhos de outros. Eu o convido a continuar essa jornada comigo, pois o próximo passo mostrará como essa verdade pode mudar não apenas sua percepção da Bíblia, mas também seu lugar no mundo contemporâneo. Quando falamos sobre o lado oculto e proibido dessa história, entramos em um campo onde as perguntas são tão importantes quanto as respostas que poucos ousam dar. Não se pode ignorar o fato de que, ao longo dos séculos, as narrativas religiosas foram moldadas, alteradas e até mesmo censuradas no interesse daqueles que detinham o poder. A Bíblia, na forma como a conhecemos hoje, passou por inúmeras seleções e traduções que, embora tenham preservado grande parte da verdade divina, também deixaram para trás passagens, livros e relatos capazes de mudar completamente nossa compreensão da história sagrada. A pergunta que exige uma resposta insistente é: o que mais nos está sendo escondido? O que se esconde por trás dos bastidores da história? Teorias convincentes afirmam que a manipulação de crenças religiosas foi utilizada não apenas para controle espiritual, mas também para estabelecer domínio político e social. Ao analisar a história dos primeiros concílios da Igreja, torna-se evidente que as decisões sobre a inclusão de certos livros no cânon bíblico foram tomadas não apenas por considerações espirituais, mas também pelos interesses dos que detinham o poder. Alguns textos foram considerados perigosos não por sua falta de veracidade, mas por sua capacidade de revelar aspectos que poderiam minar os fundamentos religiosos e políticos da época. Como exemplo, podemos citar os evangelhos apócrifos como o Evangelho de Tomé ou o Evangelho de Maria Madalena, que foram rejeitados. Quanta informação foi intencionalmente omitida, pois poderia revelar um lado mais humano, multifacetado e até revolucionário da fé, especialmente no contexto da origem divina africana. Os fatos mostram que, nas narrativas bíblicas, os povos africanos desempenharam um papel muito mais significativo do que se costuma acreditar. Documentos antigos, registros históricos e manuscritos descobertos em escavações testemunham isso. No entanto, essa informação raramente se torna pública.
Porquê? Cria-se a impressão de que existe uma força invisível que busca preservar uma única versão correta da história, na qual os protagonistas sempre têm uma certa aparência e origem, e tudo o que foge desse padrão é ignorado ou considerado sem importância. Não se deve esquecer que, na era da colonização, a Bíblia serviu como uma ferramenta para o estabelecimento de domínio. Para atingir esse objetivo, era necessário apagar ou diminuir o papel das pessoas negras na história sagrada. Como se poderia justificar a opressão se a Bíblia exaltasse a grandeza desses povos? Isso nos faz refletir sobre até que ponto a imagem de Deus e de seus eleitos foi distorcida para manter um sistema de poder. Quantos textos antigos que poderiam contar uma história completamente diferente estão hoje guardados em bibliotecas secretas, inacessíveis ao público em geral? É surpreendente o fato de que alguns documentos históricos nunca se tornam públicos. Existem relatos de pergaminhos encontrados durante as escavações no Oriente Médio que foram adquiridos por colecionadores particulares e nunca foram divulgados. Há rumores sobre a existência de arquivos secretos em grandes organizações religiosas, contendo textos que oferecem uma visão alternativa sobre a genealogia dos patriarcas, a cor da pele e a origem dos profetas, e até mesmo sobre a verdadeira imagem de Jesus. Seria tudo isso apenas uma teoria da conspiração, ou existe um grande segredo que está sendo cuidadosamente ocultado? Surge a pergunta natural: quem teme essa verdade? Porque seria tão perigoso para certos círculos reconhecer que a história bíblica está intimamente ligada à África. Que personagens que desempenharam um papel fundamental na formação da fé poderiam ter pele escura, cabelos crespos e traços africanos? Talvez isso se deva ao fato de que tal reconhecimento destruiria séculos de falsas concepções, mudaria a percepção das pessoas sobre si mesmas diante de Deus e acabaria com os preconceitos raciais que foram usados como instrumento de opressão. A opressão dos fatos históricos não pode durar para sempre e a verdade sempre vem à tona. Atualmente, graças aos esforços de pesquisadores e teólogos independentes, informações ocultas estão vindo à luz, o que causa preocupação àqueles que buscam preservar o sistema existente. A própria discussão da ideia de uma linhagem divina negra torna-se um ato de resistência contra as tentativas de apagar certas páginas da história. Portanto, é necessário continuar essa conversa, pois ocultar informações beneficia apenas aqueles que prosperam na ignorância. Imagine por um momento como o mundo mudaria se, desde a infância, soubéssemos a verdade sobre o caráter multicultural da Bíblia, sobre o fato de que grandes homens e mulheres de Deus vieram de diferentes partes do mundo, incluindo a África. Isso não afetaria nossa percepção de nós mesmos e dos outros. Talvez isso levasse à redução dos preconceitos, tornaria a fé mais inclusiva e diminuiria o nível de discórdia existente na sociedade contemporânea. Quais outras verdades espirituais estão escondidas de nós? Quais segredos sobre a origem da humanidade permanecem não revelados? Quais profecias foram removidas dos textos sagrados para esconder certos conhecimentos das pessoas? Essas perguntas exigem atenção e pesquisa, mesmo que causem desconforto. Somente fazendo perguntas é possível encontrar respostas. É importante não aceitar a primeira versão da história proposta, mas analisar cuidadosamente o que se esconde nos bastidores. A continuação dessa conversa é necessária para que a verdade não seja silenciada. A opinião de cada pessoa é crucial, pois quanto mais pessoas estiverem envolvidas, mais aqueles que precisam despertar para esses fatos ocultos serão alcançados. É importante aprofundar-se em reflexões que liguem essa história à vida espiritual de cada um e mostrar como essas revelações podem transformar nossa compreensão de fé, identidade e propósito. Se uma linhagem divina negra realmente existiu, como isso afetaria sua fé? Reflita sobre essa questão. Pensar sobre a possibilidade da existência de uma linhagem divina negra não é apenas um detalhe histórico ou um fato esquecido, mas algo capaz de provocar uma verdadeira revolução na percepção da Bíblia, de Deus e de si mesmo. Como essa descoberta se refletiria em seu coração e vida espiritual? Como ela afetaria sua oração e conexão com a essência divina?
Quantas vezes você ouviu histórias bíblicas sem suspeitar que elas poderiam estar intimamente ligadas a povos e culturas próximas à sua história e origem? A verdade é que quando conhecemos nossas raízes, algo dentro de nós desperta. O que parecia distante, de repente se torna próximo, vivo e real. Imagine-se lendo as Escrituras e vendo os povos africanos representados nelas, com personagens diversos e culturas ricas que foram instrumentos nas mãos do próprio Deus. Isso permite sentir proximidade com as narrativas bíblicas e fortalecer o senso de comunidade. A fé deixa de ser imposta de fora, transformando-se em algo que vem de dentro, tornando-se parte do código espiritual. Surge a questão de como essa informação pode mudar a percepção do sentido da existência. Se a humanidade é criada à imagem e semelhança do Criador, isso significa a ausência de um padrão único de beleza, cultura ou origem. Cada povo carrega uma centelha divina única, algo especial e irrepetível do Criador. A consciência de que africanos e pessoas de pele escura sempre fizeram parte do plano divino permite compreender que a espiritualidade é muito mais profunda e valiosa do que se costuma pensar. Talvez alguns sentissem que a fé estava distante deles, como se não os abrangesse completamente. Mas, ao saber que essa linhagem divina negra faz parte da história bíblica, vem a consciência de que eles sempre estiveram nessa história, mesmo que tentassem esconder. A influência espiritual dessa revelação é imensa. Ela destrói as mentiras que se acumularam por séculos. Mentiras que diminuíam povos inteiros, apagavam culturas e faziam muitos acreditarem em sua insignificância. Mas quando essa verdade vem à tona, é como se uma luz divina iluminasse lugares que por muito tempo estiveram na sombra. Essa luz convida a olhar para si mesmos com maior dignidade, fé e coragem para viver uma vida conectada ao plano divino. Vale a pena refletir sobre o que mudará quando se der conta de que a origem espiritual está diretamente ligada a essa grande história. Talvez isso inspire um estudo mais profundo da Bíblia, abra novas facetas em textos familiares e permita ouvir a voz de Deus de uma forma antes inimaginável. Essa revelação convida a aprofundar na fé, a buscar respostas não em explicações superficiais, mas nas entrelinhas, nos detalhes deixados para aqueles que estão dispostos a conhecer a verdade. Não se pode deixar de notar também o impacto emocional. Muitos cresceram com a crença de que sua história era apenas dor e escravidão, sem suspeitar que seus ancestrais desempenharam papéis importantes nos eventos bíblicos. Saber disso é restaurar um legado de força, sabedoria e espiritualidade que foi ocultado, mas que ainda está vivo. É como encontrar um tesouro enterrado no fundo do coração e perceber que ele sempre esteve lá, esperando reconhecimento. É importante ir além do âmbito da história e pensar em como essa informação transformará o presente e o futuro. Se essa linhagem divina negra existiu e foi apagada da memória, então há uma responsabilidade em restaurar essa memória, em ensinar às crianças e futuras gerações que a Bíblia é uma história de diversidade, de pessoas que, apesar das diferenças, foram usadas por Deus para realizar planos surpreendentes. O mergulho nas profundezas da herança espiritual inevitavelmente leva a uma reavaliação das orientações e perspectivas de vida. Isso nos faz refletir sobre o grau de respeito aos valores herdados e sobre o quanto a vida moderna corresponde à coragem e fé dos ancestrais, cujos nomes, talvez, não tenham sido preservados nos anais da história, mas cuja contribuição para o legado espiritual é inestimável. Propõe-se a refletir sobre a conexão pessoal com essa poderosa herança espiritual e sobre os sentimentos que ela evoca. Este diálogo está aberto a todos que buscam espalhar essa importante mensagem. Mas existe um aspecto mais profundo que exige atenção. Se as revelações sobre o passado afetam tanto a fé, é porque elas nos fazem questionar não apenas a narrativa histórica aceita, mas também como essa fé é praticada no presente. A vida moderna realmente corresponde ao plano divino, ou as pessoas simplesmente seguem tradições sem entender seu verdadeiro significado? Chegou a hora de abrir os olhos e buscar uma conexão autêntica com a força superior, baseada no conhecimento, na consciência e na liberdade que a verdade concede.
A seguir será abordado como aplicar esses princípios na vida cotidiana, como essa informação pode impactar a compreensão espiritual, a cosmovisão, as relações familiares, a missão de vida e até mesmo a solução de problemas diários. Este é um convite para ir além das discussões teóricas e transformar a verdade em uma força motriz para o desenvolvimento espiritual. Se o leitor chegou até este ponto, significa que a mensagem ressoou em sua alma.